Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje eu tô trazendo para vocês a segunda revisão do Enem. Então são vários exercícios com bastante conceitos importantes e eu tô sempre ressaltando o que é mais importante você ler no exercício, como fica mais fácil de resolver. Então eu espero que você aproveite a aula, resolva os exercícios com calma, não assista a aula toda de uma vez. Leia o exercício, tenta fazer, vê onde está a sua dúvida, aí volta para a explicação, vê se você conseguiu e assim você vai até o final, tudo bem? A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre. Então, se é uma solução aquosa, você tem cátions cobre e íon sulfato, está dissolvido, com óxido de cálcio. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. Então, para essa solução estar levemente básica, esse óxido de cálcio ele tem que se misturar com a água e tem que formar hidróxido de cálcio, tá? A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas dessa solução sobre uma faca de ferro limpa. Tá? Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então, veja, ó, o que a pessoa vai fazer? Ela vai jogar uma solução de cobre 2 em cima de uma faca de ferro. O ferro é metal, então é ferro zero, tá? Então, a gente pode analisar aqui as reações, quais que nós vamos ter essa opção? O cobre 2 mais reagindo com ferro zero. Então, ó, a A não tem, a B não tem, a C não tem, porque aqui é ferro 2, a D não tem, porque é cálcio 2. Então, veja a alternativa E. A alternativa E eu tenho cobre 2 e ferro 0, tá? Então, essa é a única reação espontânea que é fornecida nas alternativas, onde nós temos lá o cobre 2 sendo gotejado lá em cima do ferro 2. Aí, o que vai acontecer com o cobre? Ó? Ele vai de 2 para 0, ele vai sofrer redução. Então, por isso que ele é o agente oxidante. E o ferro, ele vai indo de 0 para 3 mais. Então, a semi-reação de redução aqui, ó, de 3, do ferro 3 para ferro 0, a DDP é menos 0,04 e a redução do cobre, que tá aqui, ó, do cobre 0, ó, para cobre 2, ou cobre 2 para cobre 0. Então, para a gente calcular o ΔE aqui dessa pilha, você vai fazer o maior, o potencial maior menos o potencial menor. O potencial maior é o do cobre, tá vendo? É uma reação mais espontânea. O cobre tende a se reduzir muito mais facilmente do que o ferro, então por isso que é mais 0,34. E o ΔE aí de redução do ferro é menos 0,04. Então, você calculando aí a variação de potencial de redução dessa pilha aí, que não deixa de ser uma pilha, né? É 0,38 volts. Por isso que é a alternativa E. Aqui, ó, eu coloquei só para você lembrar quais são as semi-reações de redução desses metais, ó. Então, o cálcio mais 2, para ele reduzir, ele tem que ganhar 2 elétrons e ficar com 0. Ele vai de mais 2 para 0, por isso que é redução. O ferro, ele está indo de 3 para 0. O cobre de 2 para 0. Aqui o cobre de 1 para 0. E aqui de 3, o ferro de 3 para 2. Então, são os potenciais aí de redução desses metais, ok? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é o sulfeto de zinco, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem um rendimento de 80%. Então, você tem aqui a sequência de reações. E ele deu as massas molares.
Qual o valor mais próximo de zinco metálico em quilogramas que será produzido a partir de 100 kg de esfarelita? Então, veja, ó, se são 100 kg de esfarelita e ele falou que ela é 75% pura, então você tem que calcular qual é a massa real que você tem de esfarelita ou de sulfeto de zinco. Então, você tem 100 quilos, 75% disso aqui é esfarelita. Então, você tem 75 quilos. Essa é a massa que vai reagir de esfarelita. Então, nós vamos pegar essas duas reações e vamos somá-las para produzir uma equação só. Então, veja, ó, a segunda equação, eu multipliquei tudo por 2. Por quê? Aqui, ó, óxido de zinco tem 2 e aqui ele tem um só. Então, se eu multiplicar por 2, quando eu somar, eles vão desaparecer, tá vendo? Então, eu vou ter a minha equação aqui, ó. O sulfeto de zinco tá aqui, oxigênio tá aqui, monóxido de carbono tá aqui. Do outro lado, ó, o que que sobrou? Sobrou o zinco, SO2 e os dois CO2, certo? Então, fazendo a nossa proporção aqui, ó, 2 mols de sulfeto de zinco vai produzir 2 mols de zinco. Cada mol de sulfeto de zinco, ó, são 97 gramas. 97 gramas. Só que eu tenho 2 mols, então 2 vezes aqui. E cada mol de zinco, ele deu a massa aqui também, que são 65 gramas, tá? Só que nós temos 2 mols. Nós vamos partir de 75 quilos de esfarelita. Então, 75 quilos vai me dar a massa de zinco aqui, que eu vou chamar de X. Então, vamos colocar aqui, ó. 75 vezes 2 vezes 65 dividido por 2 dividido por 97. Você tá vendo que aqui, ó, eu não multipliquei o 2 por 65 nem o 2 por 97. Por quê? Ó? Aqui a gente vai simplificar. Então, é uma conta que a gente não precisa perder tempo fazendo isso, tá? Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 50 quilos. Mas cuidado, a resposta não é 50 quilos, porque ele tá falando que o rendimento é 80%. Então, esses 50 quilos, essa é a reação se tivesse um rendimento de 100%. Como nós vamos ter só 80% de rendimento, a massa real produzida aí é só de 80% disso. Então, 80% de 50, 8 vezes 5, 40. Então, nós vamos produzir aí 40 quilos aproximadamente, por isso que é a alternativa C, tá? O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um biodiesel, de um bioóleo extraído de resíduo da madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então, do gasoso para o líquido. A variação de entalpia em quilojoule para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Então, ele quer queimar esse bioóleo e ele quer chegar aqui, ó, no CO2 gasoso e na água gasosa, tá? Porque daqui, ó, do bióleo, partindo lá do bióleo e chegando na água líquida e CO2 gasoso, o ΔH é menos 18,8, tá? Mas a gente precisa calcular para a produção do CO2 e água no estado gasoso. Então, veja, ó, pelo gráfico, você vai calcular aí o ΔH3, que é menos 18,8, que é esse ΔH para chegar até lá no CO2 e água líquida, mais 2,4. Por que mais 2,4? Porque quando você queimar o bióleo, você vai chegar aqui, ó. Você vai produzir CO2 gasoso e água líquida. Mas ele quer que a gente volte para cá, ó, para que a água fique no estado gasoso. Então, se essa reação daqui para cá, ela é exotérmica, porque é negativo, o inverso, ela vai ser endotérmica, então por isso que aqui o sinal é positivo. Então, esse ΔH dá menos 16,4, tá? Então, a equação é essa, ó. Esse bioóleo, ele vai queimar, vai produzir
CO2 gasoso e água gasosa. Então, esse ΔH é menos 16,4 joules por grama de óleo queimado. Então, são 16,4 quilojoules para queimar 1 grama. Ele está pedindo, ó, na queima de 5 gramas. Então, para você queimar 5 gramas, vai ser X. Então, você vai multiplicar, vai dar 82 quilojoules. Só que, ó, negativo, tá vendo? Então, alternativa C. Não esqueça de dar o seu like se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Ative lá o sininho para você receber a notificação de novas aulas. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!